Este evangelho de Mateus 16 é dividido em duas partes. A primeira nos questiona quem é Jesus para mim. A importância de Jesus Cristo na minha vida. Quem é Jesus? A primeira parte é quem é Jesus? E a segunda parte é sobre a igreja. Então, resumindo, nós somos seguidores de Jesus vivendo numa igreja, participando de uma igreja. Aqui o Evangelho diz basicamente isso. Então, quando Jesus Cristo pergunta aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? No senso comum, as pessoas diziam coisas boas de Jesus. E hoje também é a mesma coisa. Muitos dizem coisas boas de Jesus. Um grande homem, alguém que fez o bem, alguém que dividiu a história, um profeta. Temos as mais variadas formas de descrever quem é Jesus, um revolucionário. Mas para você que está aqui, que participa da igreja, quem é Jesus? E aí Jesus faz essa pergunta para os discípulos e faz para nós hoje. Vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, já o líder, sempre mais afoito nas respostas, né? E dessa vez guiado pelo Espírito Santo, com a revelação de Deus, ele diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo, então, diz algo extraordinário. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Nós somos de uma religião revelada. Jesus é o Messias. Está na boca de Pedro, o líder, que ele é o Messias. Emmanuel, é Deus conosco. Então, a primeira coisa que precisamos clarear na nossa caminhada, e para nós mesmos e para os outros, é quem é Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é Deus. Jesus Cristo, o sigo porque Ele é o Messias, o Filho de Deus. Então, quando eu tenho essa clareza, quando eu professo a fé em Jesus Cristo, aí vem a segunda parte. Como professo a fé em Jesus Cristo? Como vivo a fé em Jesus Cristo? Numa comunidade? Inserido num povo? E aqui vem a segunda parte, quando Jesus Cristo diz: Por isso eu te digo que tu és Pedro, se referindo a Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Construirei a minha igreja. Nós traduzimos em português com a palavra igreja. Quando a gente fala a palavra igreja, a gente pensa num templo, nessa igreja aqui, mas é um pouco mais profundo. No grego, a palavra aqui é eclésia, que quer dizer assembleia. Assembleia do povo, assembleia dos eleitos. A palavra aqui é eclésia, que significa assembleia. Então, a igreja é a assembleia, é o povo reunido em torno de um pastor, Jesus Cristo, o Senhor Supremo, único pastor, o único mediador entre os homens e os céus e Deus. Então, assim é. Para seguirmos Jesus Cristo, nós participamos de uma assembleia, de uma igreja fundada por Cristo. Sobre esta pedra construirei a minha igreja, ou seja, a minha assembleia, a minha eclésia. E ainda diz, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Isso é verdade, nós testemunhamos até os dias de hoje. Tantos que tentam e querem, isso foi em todos os tempos, enfraquecer a igreja, derrubar a igreja. Durante esses 2000 anos, foram muitos que tentaram derrubar a igreja. Todos passaram. E a igreja ficou. Então, nos tempos de hoje, não se assustem se ainda existem perseguições, como nós estamos vendo já há um tempo no nosso país, com uma igreja perseguida, de forma ainda mais criativa, por meio da comunicação, por meio daqueles que detêm o poder midiático. São formas de perseguição também. Mas mantenham-se na assembleia, no povo de Deus,
porque os poderes do inferno não abalarão as estruturas da igreja. Isso aqui é a promessa de Jesus Cristo. Está aqui na palavra. E para esta igreja nascente, Jesus Cristo instituiu um líder, um pai, Pedro. Isso está muito claro aqui. E ficou muito claro na história, Pedro foi sempre o líder, aquele que conduziu o povo, aquele que presidiu esta assembleia, que era o ponto de unificação, de unidade desse povo. E assim foi. Por isso nós chamamos de pai, papa. Papa quer dizer pai. Quando nós dizemos papa, quer dizer pai, um pai. E isso já estava na tradição judaica, ter um pai. Está aqui na profecia de Isaías 22, na primeira leitura que a gente leu. Assim diz o Senhor a Sóbina, que era o pai, no tempo do rei Davi, uma espécie de primeiro-ministro, mas chamado de pai, o administrador do palácio. Eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliassim, filho de Elcias, e o vestirei com a tua túnica e eu colocarei nele a tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém. Então, apesar de ter o rei Davi, havia um pai, aquele que governava. Isso era tradição, ter um pai. A paternidade exercida por alguém que tinha a responsabilidade de unificar, de conduzir. Para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Chave. O que é que Jesus Cristo dá a Pedro, senão chaves? Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. E aqui, Jesus Cristo, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Muito parecido, né? Um texto com outro, uma tradição com a outra. Então, havia o rei Davi, havia um pai, um primeiro-ministro. Jesus Cristo é o Senhor Supremo, é o rei da descendência de Davi, mas institui um líder, um pai, um papa, que é Pedro, com as chaves. Ter as chaves na tradição judaica é ter o poder de interpretar a palavra de Deus, de decidir sobre questões morais, de ser luz na interpretação dos ensinamentos. Ter as chaves é conduzir um povo com autoridade, é um representante de Cristo, é aquele que conhece bem o magistério, os ensinamentos, a palavra e consegue guiar, e consegue dizer uma última palavra. Jesus Cristo não deixaria a sua igreja sem um pai. Isso daí vocês podem ter certeza. Pedro é este pai escolhido por Jesus. Neste ponto, alguns teólogos protestantes, muito estudiosos, reconhecem que de fato Jesus escolhe Pedro como líder da igreja, reconhece que ele é aquele que foi designado por Jesus para conduzir a igreja, e assim o fez, que ele fundou a igreja a partir de Pedro. Muitos teólogos modernos reconhecem isso. A coisa que eles não reconhecem é que houve uma sucessão depois de Pedro, que chega até hoje no Papa Francisco, é esse ponto. Mas a tradição da igreja, que eu já disse para vocês, a palavra é fonte de normativa e a tradição é fonte normativa. Porque para nossos irmãos protestantes, tem dificuldade de aceitar aquilo que não está explicitamente na palavra, mas nós temos a tradição como fonte normativa. Aquilo que está na palavra fundamenta aquilo que foi vivido na tradição, ou seja, nos primeiros séculos. Aí eu trago um texto, trouxe até anotado para vocês, um texto de Irineu, Santo Irineu, que viveu no ano 180 a.C., século II. Ele era bispo de Lyon.
E ele escreveu um tratado chamado Tratado contra as Heresias. E no livro 3, ele, olha só, no ano 180, ele fala dessa sucessão apostólica. Ele diz, a sucessão apostólica é uma questão de necessidade. Nós estamos num texto antiguíssimo. E ele coloca quem sucedeu Pedro. Pedro foi sucedido por Lino, Papa Lino. Lino foi sucedido por Anacleto. Depois de Anacleto veio Clemente, depois veio Evaristo, depois veio Alexandre, depois veio Sisto. E assim até chegar no Papa Francisco. 2000 anos de sucessão. Depois de Pedro, a igreja não ia ficar sem um Papa, sem um pai. Se ele é assim, foi sucessor do outro aqui, como é que era o nome? Sóbina. Era uma tradição já do judaísmo a sucessão. E também fica claro que entre os apóstolos havia sucessão. Vocês lembram bem que, inclusive, Judas Iscariotes, ele foi sucedido por quem? Ele foi sucedido por Matias. Houve uma eleição, ele foi sucedido por Matias. Judas Iscariotes foi sucedido por Matias numa eleição. Imagina Pedro. Então nós temos o que nós chamamos de sucessão apostólica. A igreja é presidida por um pai, pelo Papa. Papa quer dizer pai. Que tem as chaves, ou seja, o poder de interpretar, de ser luz, de guiar, de representar o Cristo. Não é um ditador, mas alguém que na caridade, no amor, conduz a igreja na unidade, para que não haja dispersão, para que a comunidade, a assembleia esteja unida em torno dele, para estarmos todos unidos em torno do Cristo e Senhor. Queridos irmãos, então é assim que a gente vive a fé. Responder esta pergunta, quem é Jesus para mim? Como eu vivo a minha relação com Jesus Cristo? Para mim é só um revolucionário, como dizem os outros? É só alguém que dividiu a história, que fez grandes coisas? Ou para mim, Jesus é Deus, o Senhor da minha vida, que eu me relaciono com uma intimidade de amigo, e vivo a minha fé a partir dos seus ensinamentos, e recorro a Jesus na minha vida, nos momentos mais difíceis, quando mais preciso. Vivo a minha fé tendo Jesus como meu horizonte, e creio naquelas palavras onde ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ter fé em Cristo é crer, é aderir a estas palavras de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Fé é uma questão de adesão, eu disse, creio, Senhor, creio nesta palavra, creio nessa força, né, que nos deixaste, nessa expressão, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não para por aí, eu vivo a minha fé numa igreja, numa comunidade. Eu sou batizado, e o sacramento do batismo me me insere num povo, numa assembleia. Eu faço parte desta assembleia, desta eclésia, esse povo de Deus. Então, para viver a fé, para ser completa, é ser de Cristo, crer que Cristo é o Senhor da minha vida e viver essa crença em Cristo numa igreja, numa assembleia, no que vocês estão aqui. Vocês estão aqui numa assembleia, vocês fazem parte de um povo, vocês são batizados, fazemos parte de um povo. Por isso que eu devo sempre buscar a participação, estar inserido na assembleia, no corpo místico de Cristo, para viver a minha fé em Jesus, porque não há fé do eu sozinho, não há religião do eu sozinho. Existe uma tentação de ter a religião do eu sozinho, porque é mais fácil ser a religião do eu sozinho, porque eu sou, no mesmo tempo, sou padre, sou povo, eu que mando, eu que desmando, mas aí você sozinho, e sozinho não. Eu confesso tudo a Deus, meus pecados a Deus, eu converso com Deus, eu faço minhas orações em casa, atenção com isso, atenção. É uma tentação, porque seria mais fácil eu estar sozinho, eu não preciso me aborrecer com os limites dos outros, com as questões dos outros, mas nós nascemos para viver numa assembleia, caminhar como povo, porque se Deus nos quisesse isolados, cada um para um canto, cada um no seu mundo, no seu quadrado, Ele não instituiria uma assembleia, uma eclésia, uma igreja,
Então nós fazemos parte dessa igreja e por ela nós seremos salvos em Jesus Cristo, guiados pelo Papa Pedro, por Francisco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.